Versículos de cura e libertação. Jesus tem todo o poder para curar. O Senhor cura primeiro o espírito, tirando o pecado do coração. Ele também tem poder para curar o corpo, tirando a doença. E mais, Jesus pode curar a alma, sarando os sentimentos feridos e as dores da alma. Jesus é o grande médico. Algumas doenças têm um lado espiritual. Para haver cura total, é importante tratar do lado espiritual. Isso se chama libertação. Jesus pode libertar de qualquer influência espiritual maligna e trazer a cura completa. Cura e libertação na Bíblia. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Mateus capítulo 4 versículo 23 ao 24. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4 versículo 17 ao 19. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus capítulo 9 versículo 2. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Mateus capítulo 9 versículo 6. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoninhados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecerá aos endemoninhados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus capítulo 8 versículo 28 ao 34. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Mateus capítulo 11 versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos capítulo 6 versículo 5 ao 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos
castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53 versículo 4 ao 5. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10 versículo 1. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10 versículo 7 ao 8. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5 versículo 14 ao 16. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos capítulo 6 versículo 13. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Atos dos Apóstolos capítulo 8 versículo 6 ao 7. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo capítulo 23 versículo 25. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo capítulo 15 versículo 26. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Salmos capítulo 107 versículo 20. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Salmos capítulo 30 versículo 2. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmos capítulo 103 versículo 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmos capítulo 147 versículo 3. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias capítulo 17 versículo 14. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Salmos capítulo 34 versículo 6.